Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja em Correias, na obra de restauração. É uma alegria, uma felicidade compartilhar com você mais uma preciosa lição da Palavra de Deus. Fechamos hoje é um dia muito marcante para nós, porque nós estamos fechando um trimestre muito precioso para nós. Nesse trimestre, nós estudamos 13 lições que falavam sobre igrejas do Novo Testamento. Essas duas lições, que são as últimas, a passada e a que nós estamos aplicando hoje, elas têm um título único e um texto básico único. Apocalipse capítulo 12, o dragão ataca a igreja, parte 1, e hoje nós vamos estar estudando a parte 2. O objetivo da lição hoje é um pouco diferente da semana passada. Hoje é mostrar para o aluno como Deus concede a vitória à igreja. E aí eu já faria uma pergunta, se nós estivéssemos no presencial, e aqui faço também ela. O dragão ataca a igreja. Quem é que defende a igreja do dragão? Boa pergunta, não é verdade? Será respondida no decorrer da lição, mas eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta para essa pergunta que eu faço. O texto básico é realmente todo Apocalipse capítulo 12, de novo. Recomendo sempre que você leia de novo, tá? Ainda que tenha lido semana passada. E eu quero ler aqui, junto com vocês, apenas um versículo, como fiz na outra semana também. O versículo de número 11. Vamos lá? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Uma pequena oração, agradecendo a Deus por mais essa marca vitoriosa na minha e na sua vida. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque o inimigo já está derrotado. Ele foi derrotado por Cristo. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que defende a igreja. É o Senhor que tem guardado a igreja. E é o Senhor, Pai, que pagou pela igreja. Também o Senhor é o penhor da igreja. E aonde o Senhor estiver, ali o Senhor disse para nós também estarmos junto contigo. Confiados na tua palavra e sabendo que o Senhor tem lutado por nós, nós entregamos tudo aos teus cuidados e te agradecemos pela graça revelada a nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, lição maravilhosa. E nós temos aqui uma introdução bem curtinha. Eu vou ler na íntegra, né? Quando é pequenininha a gente lê. Como Deus intervém em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Encontramos neste texto de Apocalipse 12 três formas de Deus intervir nessa batalha contra o dragão, concedendo redundante vitória à igreja. Então, nós vamos analisar esses três pontos e ainda teremos um último tópico que vai falar sobre isso diretamente. São três formas que nós vamos estudar, basicamente, de como Deus protege a sua igreja, de como o Senhor protege a sua igreja, como que ele faz isso. Bom, o primeiro ponto que o autor coloca para nós é o seguinte tema: livramento providencial, versos 6, 14 e 16 do texto básico. Livramento providencial. Vamos entender isso? Por mais intenso, pertinaz e terrível que seja o ataque do dragão contra a igreja, ela jamais será destruída. A igreja de Deus é indefectível, ou seja, é sólida. Nenhum poder do céu ou da terra pode acabar com a igreja. Ela é o corpo de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, Mateus 16, 18. E assim o autor vai falando várias situações sobre isso. Um comentário dele aqui interessante é o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem. Deus não promete à igreja ausência de luta, atenção para isso, mas proteção certa e vitória segura no meio dessa luta. Então o autor aqui, de maneira bem analítica, direta, é um livramento providencial, mas existe em algumas searas
e até mesmo na boca de alguns pregadores, algumas coisas que não são verdades. Não é ausência de luta. Esse livramento providencial é porque nós estamos em meios a batalhas diárias, e por que não dizer, em todos os instantes de nossa vida. O livramento é providencial, ele é por Cristo, ele nos dá esse livramento, ele já venceu. Isso está em nós, isso é graça. Agora, não quer dizer que nós não teremos batalha, não quer dizer que nós estamos caminhando num vale florido, sorrindo, andando de um lado para o outro nessa figura que por muitas vezes nós usamos na nossa igreja. Tá? Não é assim. Estamos em um campo de batalha. E nesse campo de batalha tem arma correta, tem traje correto. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Tem modo de vida correto. Tem que andar dessa forma. Você não vai para um campo de batalha, no meio de uma guerra, se você fosse convocado agora, de bermuda e camiseta e chinelo de dedo. Não dá, né? Evidentemente, isso é um traje bom para você ir na praia. Não para ir para um campo de batalha. E muitas vezes algumas pessoas estão assim, porque acham que não existe uma batalha sendo travada. E existe. E Deus nos prometeu a vitória, mesmo no meio dessas batalhas, tá? Ele finaliza assim: ainda que o dragão derrame contra a igreja todo o seu ódio, como torrentes caudalosas, essas águas encapeladas, quer dizer, enfurecidas, agitadas, tá? Da sua fúria, jamais a submergirão. Né? A terra tragou o rio. É o texto que ele colocou aí de Apocalipse capítulo 12, verso 16. Então, queridos, de alguma forma sobrenatural, Deus vai livrar e está livrando a sua igreja. Existe um período ligado aos últimos tempos, escatologia, aonde vai parecer que a igreja perdeu essa batalha. Aonde vai parecer que realmente as nossas forças se foram todas. Só que a nossa vitória, ela será maior, porque na verdade essa vitória, ela será uma vitória dada por Cristo, não à vista dos homens. O capítulo 11 de Apocalipse é muito interessante e ele vem falar bastante sobre as duas testemunhas. Esse capítulo agora fala da mulher e o dragão, a igreja e essa batalha do inimigo contra a igreja. Se você for aqui no capítulo 13 de Apocalipse, aí você já tem a besta que subiu do mar, duas. E aí entra outra, teria que ser outra aula. Mas só para não ficar um pouquinho assim, imagine, porque aí nós temos que ter em conta o que é ser vitorioso em Cristo. Porque o que está escrito aqui no Apocalipse capítulo 13, verso 7, é assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Essa vitória é uma pseudo-vitória, porque ela pode ser até uma vitória econômica, porque nós não vamos poder comprar nem vender. Ela pode ser até uma vitória social, porque a sociedade mundial não nos aceitará mais. Porém, a nossa vitória está em Cristo. O que isso quer dizer é que muitos perderão sua vida, mas verdadeiramente essa vitória nós teremos, tá? O livramento, ele é providencial, ele vem de maneira providencial, na hora correta, naquela hora que nós não aguentarmos, vem, tá? O segundo ponto que ele vai falar, que é a segunda forma, né? A segunda forma que Deus concede a vitória à sua igreja é o seguinte: pelo ministério dos anjos. Ele diz assim: a Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder. Eles executam as ordens de Deus e obedecem a sua palavra. Salmo 103, verso 20. Nós não podemos enfrentar essa batalha espiritual na força do braço humano. Perfeito. Não dá. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, como diz em um dos nossos textos de leitura diária. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Ela é espiritual. Então não adianta contar com os nossos próprios méritos, com as nossas habilidades. Não é isso. Mas também nós não podemos deixar as coisas na mão de Deus e viver uma vida de pecado. Isso também não. Isso está errado.
Isso não é cristianismo verdadeiro. O autor ele segue aqui, ele diz o seguinte: o diabo e seus asseclas, ou seus partidários, tá, são anjos caídos. Ponto. Não são oniscientes, nem onipresentes e muito menos onipotentes. Tá? Não são. Dependem de deslocamentos que a gente não sabe como acontece, mas não são. Se fossem, nós estaríamos fritos, tá? Mas não são. Isso só Deus é. Eles são supraterrenos e sobre-humanos. Então entendamos isso, né? Por que ele coloca esse termo sobre-humanos? Porque são seres espirituais, com mais poderes do que nós, que fazem coisas que nós não fazemos. É exatamente isso. Quer dizer, você não despreza, é o que foi colocado de maneira muito equilibrada no final da lição passada. Evite os extremos. Ou você não vai ficar morrendo de medo e não faz nada, e não é isso. Viva uma vida de cristão digna. Se padece, padece como crente. Mas olha só, também de um outro lado, você também não vai viver uma vida totalmente despreocupado, achando que tudo que acontece é por causa de circunstâncias terrenas, porque isso também não é verdade. Existem muitas situações que às vezes o inimigo está influenciando pessoas para mudar o seu gosto, para mudar o seu jeito de olhar determinadas coisas, para mudar a sua visão sobre família, sobre divertimento, sobre igreja principalmente, sobre adoração a Deus. E isso é uma tentação que ela passa também pelas lideranças das igrejas, porque isso acontece também, ele vai tentando distorcer. Sabe, faça isso que isso dá mais certo, aí, sabe? E coisas assim. Então, resultados humanos, não divinos. Coisas que distanciam-nos da palavra de Deus. Abre o olho com isso, tá? E quando ele fala aqui dos anjos, ele cita primeiro os anjos caídos. Então, nesse caso, olha, precisamos ser auxiliados pelo ministério dos anjos de Deus. Ele coloca, eles foram enviados a Sodoma e Gomorra para derramar juízo de Deus sobre aquelas cidades impenitentes, eles foram enviados para proteger Eliseu, e aí ele vai colocar uma lista de coisas aqui que acontecem, tá? Ele vai listar mesmo, vai até o final aqui desse texto falando sobre isso. E ele finaliza assim: assim também ainda hoje os anjos são ministros de Deus em nosso favor. Os anjos, eles operam ao nosso favor, anjos de Deus. Em alguns momentos, nós mesmos clamamos: Senhor, manda os teus anjos, acampa teus anjos ao redor dessa pessoa. Isso acontece muito em orações intercessórias, não é verdade? Nós, às vezes, clamamos a Deus. Manda os teus anjos lá naquele hospital, Senhor, abençoa essa pessoa, livra quando é situação de perigo, nós falamos isso. Mas eu pergunto para você, principalmente quando nós estamos intercedendo por um servo de Deus, o que é maior? Um anjo do céu ou o Espírito Santo de Deus que habita em ti, em mim, em nós? É evidente que é o Espírito Santo de Deus. Os anjos ele têm uma participação, porque Deus ele é generoso. Ele é generoso. Essa semana estudávamos Atos capítulo 10 e falamos ali um pouco da experiência de Pedro com Cornélio. E que coisa mais maravilhosa nós entendermos que tanto Cornélio quanto Pedro foram alvo do sobrenatural de Deus. E uma coisa linda quando aqueles mensageiros vão até Pedro, na casa de Simão, o curtidor, em Jope, e quando eles chegam ali, eles vão descrever um pouco sobre o motivo deles irem ali. Eles falam primeiro descrevendo quem era Cornélio, do seu valor, das suas contribuições para o povo de Israel naquela região de Cesareia, mas eles também dizem ali, ele quer que você vá até a sua casa, porque ele quer ouvir a mensagem que você tem para ele. Vejam só, é Pedro sendo usado por Deus, é o homem sendo usado por Deus. Um anjo foi até lá na cidade de Cesareia e falou com esse centurião chamado Cornélio. E o anjo do Senhor, esse ser sobrenatural, que intercede a favor dos santos, que nos protege, nos guia. E nos guia não, que nos protege, perdão. Tá vendo como que nós ficamos às vezes viciados, e eu faço questão de nem editar isso para que você entenda isso, viciados em linguagens?
E com muito cuidado com isso. Porque, na verdade, foi Pedro que foi designado para levar a palavra do Senhor. Então estejamos muito atentos a isso, tá? Então os anjos, eles têm sim um ministério junto aos homens, porque Deus assim o quis, tá? Assim Deus quis fazer, mas não é em todo momento, não é em todo tempo, não é em cada segundo. Quem faz isso é o Senhor, que é onipresente e está sempre conosco. Seguindo, terceira forma que Deus usa para livrar a sua igreja do poder do dragão, da força e da influência do dragão, é a seguinte: a intercessão de Jesus. Aí sim, isso é definitivo, é único, insubstituível. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui está no nosso texto básico, perdão, em Apocalipse capítulo 12, verso 5, a parte B desse versículo. Que implicação tem o fato de Jesus ter sido arrebatado até o trono de Deus? O que isso fala para nós? O que isso mostra para nós quando nós sabemos disto? Vamos observar bem os comentários do autor, que eu acho que vale muito a pena, quase que na íntegra aqui o que ele diz. Ele diz essa pergunta, o seguinte: a Bíblia diz que quando Jesus consumou a obra da nossa redenção na cruz, morrendo pelos pecados e ressuscitando para a nossa justificação, ele foi assunto aos céus, ou seja, elevado aos céus, e assentou-se à destra do Pai, acima de todo principado e potestade, em todos os lugares do universo, inclusive nos lugares espirituais. Atenção para isso. Mas qual é o ministério que Jesus exerce hoje no céu? Boa pergunta, não é verdade, do autor? É o ministério de intercessão pelos eleitos. A intercessão de Jesus é eficaz. Aí ele fala, Apocalipse 11, o caso de Lázaro, né? Ele vive para interceder por nós nesse sentido do tempo atual. Em face da sua intercessão, é impossível que as acusações do diabo encontrem qualquer eco, qualquer tipo de vantagem, qualquer tipo de abono, porque a intercessão de Cristo por nós, ela é maravilhosa. É exatamente, Jesus, ele é um intercessor perfeito. Porque quando Deus olha para Jesus, ele vê o homem. Jesus é o Filho do homem. Jesus é a pessoa da Trindade que se fez carne, habitou entre nós, mesmo sendo Deus. Ele é um com o Pai. Ele não é um outro Deus. Trindade. De um outro lado, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Ele é verdadeiramente o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Então, quando nós olhamos para ele, nós vemos Deus. Por isso ele é um intercessor perfeito. Ele é quem faz isso. Ele é tanto o sacerdote como o cordeiro que foi entregue por nós. Ele é aquele que intercede por nós. A vitória da igreja, ela está diretamente ligada à intercessão de Jesus. E eu digo mais, a vitória da igreja no tempo atual e no tempo futuro, um pouco mais próximo da volta de Cristo, que a gente não sabe quanto tempo será esse, ela está mais ainda voltada a essa situação de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele tem que ser o centro da igreja. E talvez a maior briga escatológica que nós venhamos a enfrentar será justamente uma teologia que já se mostra hoje no meio cristão evangélico, que é uma teologia que vai tentar tirar Cristo do centro da vida das pessoas. É uma teologia que vai tentar relativizar a vida do homem e trazer o homem para o centro, o bem-estar, as situações ligadas às questões financeiras e até mesmo para as questões emocionais, acima de Cristo. Ou seja, eu entrei e eu me sinto bem, está ótimo. Não fale em certos assuntos porque aqui não pode, e assim vai. Ou seja, é uma pregação que não tem Cristo como centro, porque a pregação que tem Cristo como centro corrige a vida do pecador, faz com que aquele que está fora volte para Cristo e converte aquele que nunca ouviu falar de Cristo, ele faz com que essa pessoa se volte para Cristo. Então, atenção para isso.
É uma nota que nós deixamos aqui. Cuidado com esse futuro terrível que acontece onde Cristo é substituído. Ele é a principal figura, tá? Nessa situação, na vitória da igreja, porque ele é o Cordeiro. Lembra de João, nesse próprio livro de Apocalipse, quando ele diz que olha e vê um cordeiro como que foi morto, assentado no trono. Esse é digno de abrir os selos, tá? E abrir os livros. Bom, por isso, ainda que o inferno inteiro se levante contra a igreja, ela sairá vitoriosa, porque aquele que esmagou a cabeça da serpente e venceu o diabo é o seu Salvador, marido, Senhor, dono, juiz e rei. Lindo isso, não é verdade? Assim como a intercessão de Jesus por Pedro o livrou de cair na trama ardilosa de Satanás, a poderosa e eficaz intercessão de Jesus também hoje nos garante triunfo sobre as hostes malignas, né? Ou seja, sobre essas tropas malignas. É exatamente assim que acontece. É por Jesus. Essa intercessão dele diante do Pai, clamando por nós, pedindo. Lembra quando nós citamos textos como aqueles, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em situações onde vai faltar-nos palavras, aonde por muitas vezes, em algumas orações, somente choro, e às vezes nem isso, um silêncio, humanamente falando, nada sai da nossa boca, porém nós estamos com a alma falando com o Senhor. Esses gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva até o Pai. Em nome de Jesus, nós temos essa vitória. Queridos, Cristo verdadeiramente é aquele que nos deu a vitória. Toda a Bíblia aponta para isso. Quando nós estudamos as cartas de Paulo, nós ficamos extremamente alegres de entender que Cristo é o centro da pregação doutrinária para a igreja do Novo Testamento. Isso não mudou, isso não caiu de moda, porque isso não é uma questão de moda. Isso não é um modismo, isso é uma questão de sobrevivência. O quarto tópico diz assim: quais as armas da vitória na batalha espiritual? Primeiro ponto, ele diz assim: eles venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro. É por causa do sangue do Cordeiro mesmo, é porque ele sacrificou, porque ele se entrega por nós. É pela palavra do seu testemunho, é o que diz aqui no verso 11, que já vai estar explanado no outro versículo. Mas é por causa do sangue do Cordeiro. Por quê? Isso custou obediência. E é exigido de nós também obediência à palavra de Deus. Porque Cristo foi obediente. E obediente até a morte. Que tipo de morte? Morte de cruz. Então a igreja também tem que ser obediente. Eu e você, como membros desta igreja, temos que ser obedientes. Imagina que nós estamos estudando aqui um texto em Apocalipse que vai falar sobre o dragão atacando a igreja. Ou seja, as astutas ciladas do inimigo em todos os tempos, desde que o povo de Deus é colocado na terra, desde que o povo de Deus começa a ser separado. A batalha, a luta, a história humana diz isso. Da forma dela, mas ela aponta para isso. E o sangue do Senhor Jesus é o que vai nos dar vitória. É o que nos dá vitória. Só Ele. É só Ele, tá? Esse sangue de Jesus, ele tem poder. O ponto 2 aqui, ele vai falar assim: eles venceram por causa da palavra do testemunho. E ele finaliza assim, né? Precisamos entender aqui uma tremenda lição. Aqueles que venceram o diabo, muitas vezes, tombaram mortos nos campos de batalha, martirizados. A igreja de Deus é uma igreja de mártires. A palavra testemunho significa mártir. Pertencer à igreja de Cristo é estar disposto a se tornar mártir e não amar a própria vida para ganhar para ganhar a verdadeira vida. Disse Jesus: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Sacrifício. Não que esse sacrifício ele venha nos dar um status de merecedor. Lembre-se de Efésios 2, verso 8 e 9. Lembre-se disso. Não é por causa disso.
Você nunca, nem eu, nem ninguém vai se tornar merecedor. Porém, tem que ter vida com Deus. O que o autor está falando aqui, que eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Porque quando nós olhamos para isso, nós vemos uma igreja nos últimos tempos que será uma igreja perseguida, será uma igreja sem poder econômico, será uma igreja passando por graves dificuldades, por situações muito difíceis, à margem da sociedade mundial, porém será uma igreja vitoriosa. Por quê? Porque em todo tempo a igreja sempre foi vitoriosa. Até em épocas difíceis, onde a escuridão do entendimento abateu a humanidade, a igreja continuou viva. Ainda em momentos aterrorizantes no meio das guerras, que a humanidade travou até hoje, a igreja continuou viva. O sangue do Cordeiro nos purifica, é a palavra do seu testemunho. E nós estamos confiados nisso. O autor fecha assim: mas a palavra do testemunho com a qual a igreja vence o diabo significa também a pregação fiel e ousada da mensagem de redenção em Cristo. Quando a igreja anuncia a velha e sempre atual mensagem da cruz, ela triunfa sobre o inferno. É por isso que Satanás se opõe tanto à mensagem da cruz. Ele usou Pedro para tentar desviar Jesus da cruz. Lembra do episódio, né? Mateus 16, verso 21 a 23. Ele tem inspirado muitas teologias liberais, atenção, que se envergonham do evangelho da cruz. O diabo não suporta a cruz de Cristo, porque foi nela que Jesus triunfou sobre ele. É na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo que devemos nos gloriar. É a cruz de Cristo que devemos sempre anunciar. Então, de um lado nós temos essa questão desse testemunho, do outro lado nós temos essa questão que ele fala também da pregação da palavra. Alinhada teologicamente com Cristo como centro dessa teologia. Não pode ser os aspectos humanos. E quando eu falo isso, alguém pode precipitadamente imaginar, poxa, mas ele está falando uma bobagem, porque quem vem para Cristo melhora, realmente, melhora de vida, melhora a nossa visão em relação às coisas do mundo, a gente passa a lidar com a família de maneira saudável, muda tudo, muda tudo. Essa briga que é travada de mudança em nós, ela se segue por toda a vida. Mas por muitas e muitas e muitas vezes, nós acabamos nos deixando levar por teologias que fazem com que o homem esteja em primeiro lugar. E nós sempre seremos tentados a ser levados por esse tipo de teologia, porque essa teologia geralmente faz bem para o ego. E quando faz muito bem para o ego, nos afasta muitas vezes do Senhor, porque tudo, essa batalha entre carne e espírito, ela é real na nossa vida. E nós, como somos seres espirituais, mas que vivemos em carne, nós somos carnais também, essa batalha ela faz com que nós tenhamos realmente grandes lutas a ser travadas e somente com a palavra de Deus. É por isso que o cristão verdadeiro ele não pode ficar uma semana sem ler a palavra, queridos. Ele não pode, ele tem que ler a palavra todo dia, ele tem que orar todo dia. Porque no dia que ele não faz isso, ele fica fraco e ele perde essas batalhas. Agora, quando nós falamos num contexto de igreja mundial, num contexto mais geral de uma igreja que vai passar por batalhas das mais diversas possíveis no fim dos tempos, aí nós vemos que tipo de pessoa estará nesse nível, que poderá resistir a isso. E Deus está preparando um povo para isso. Conclusão. É com o estandarte da cruz que havemos de vencer a Satanás. Diante de tão estupenda vitória, não poderíamos encerrar esta lição de outra forma, senão unindo a nossa voz ao coro celestial que festeja o triunfo de Cristo e a conquista da nossa eterna redenção. E é o texto que está aqui em Apocalipse 12, verso 10 e 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele
habitais. Louvado seja o nome do Senhor. O dragão, ele ataca a igreja mesmo. Ele sempre atacou e ele sempre vai atacar. Mas essa batalha é uma batalha perdida. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração e mudar completamente a sua vida. Essa lição, essa revista que fala sobre as igrejas do Novo Testamento, ela nos enriqueceu com conhecimento. Entendamos que a igreja, ela tem que ser uma igreja que ame os irmãos uns aos outros, que faça evangelismo eficaz, com vida, com palavra, com testemunho, com pregação, com a unção de Deus, e mesmo em face às mudanças que o mundo moderno impõe, influenciado pelo inimigo de nossas almas, ou seja, pelo dragão, nós temos que continuar firmes, ainda que pregar a palavra de Deus verdadeira esteja fora de moda. Que Deus nos abençoe e derrame as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Parabéns a você que conseguiu estudar todas essas lições, a você que estudou algumas dessas lições, e cada um de vocês, que Deus abençoe. Sempre se dedique a estudar. No próximo trimestre, a partir da semana que vem, nós estaremos estudando sobre 1ª e 2ª Timóteo. Serão 13 lições importantíssimas, escritas, que foram inspiradas nas cartas de Paulo a esse apóstolo. Veremos ali como que, mesmo em meio a batalhas, a doçura de Cristo ainda continua. Ali nós veremos como é importante realmente servir ao Senhor com inteireza de coração. Como é importante realmente ter uma experiência com Cristo de salvação verdadeira. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a você um dia maravilhoso, seja lá o dia que você estiver assistindo essa lição. Se quiser comparecer à igreja, estamos ali na Estrada da Indústria, número 4.589, em Correias, Petrópolis aqui e Rio de Janeiro, e nós estamos ali com cultos durante esse período de pandemia, no domingo às 9 horas e também às 18. Você é sempre bem-vindo, em nome de Jesus, e que Deus lhe abençoe. Até semana que vem, com a primeira lição da nova revista de Escola Bíblica Dominical.